Bem pessoal, então vou mostrar para vocês aqui, os meninos pediram para mostrar quando estivesse limpando a peça para fazer a contorneira L, a chapa. Então já coloquei ela no torno aqui, já limpei um lado, quando for limpar o outro eu mostro para vocês, para estar planando certinho. Então neste caso aqui, neste tipo de operação, tem que ser uma operação mais lenta, porque é uma peça irregular. E como ela é irregular, nós começamos de dentro para fora. E eu já coloquei na fresa, já planei esse lado aqui e o lado de baixo. O bom seria uma plana, mas como vocês já viram, eu não tenho plane aqui. Então tem que ter que ser na fresa, tirando aos pouquinhos, que é uma chapa muito grossa. Tirando aos pouquinhos e descendo. Olha aí, esse lado aqui tem irregular e esse também. Aí eu fiz 2 furos nela, arrumei uma flange e prendi ela aqui. Tô indo! Então aí mostrar pra vocês, ó. Prendi ela bem presa aqui, olha. Fiz a flange, furei ela, abri rosca e prendi. Como é uma peça que pode furar, tem peça que a gente não pode furar, é o único jeito que tem para facear um lado é dar uns pequenos pontos de solda, né, pra gente poder facear. Nesse caso aqui que eu vou ter que furar ela para estar prendendo as peças, não tem problema nenhum furar. Então depois eu vou virar ao lado e já mostro a vocês a operação. Tem que ser uma operação mais lenta, para que é uma peça irregular, como eu falei para vocês, e para não estar desprendendo também. Diminuir o perigo. Então olha aí para vocês verem, olha, ficou toda plana aí. Como eu fiz o furo passante, agora eu vou tirar os parafusos, virar ela para o outro lado e pronto. Aí vou ensinar vocês a colocar ela certinho ali. Quando a gente vai colocar uma peça assim muito pesada e que às vezes tá pesando, a gente aperta, fica um pouco torta na placa, a gente pode usar a ajuda do contraponto para ajudar aqui. Pode botar uma broca de centro também e ir girando ela com a mão até ela ficar apoiadinha na placa certa, para a gente poder apertar. Porque como é uma peça um pouco pesada, ela fica puxando um pouco para o lado. E isso corre o risco de você assentar ela na placa um pouco torta, e aí quando você for planar essa peça, ela come um pouco mais um lado. Nesse caso aqui, dá o passe pequeno também, né? Baixa a velocidade e deixa o passe pequeno para você vir tirar aos poucos. E aí a peça fica lisa. E quando eu for fazer também a peça, eu vou ter que dar outro passo nela, porque não deixa de não puxar um pouquinho. Então, vou fazer essa operação aí. Olha aí, já está bem preso, coloquei 2 parafusos de 10 mm. Ela está mais do que o meio da placa. Olha. Vou uma placa de 25, então tem um bom apoio aí. Baixa velocidade, 160 RPM já não é tão baixa, mas vai dar pra gente trabalhar. E quando prender a peça no torno, ter cuidado de assentar ela correta. Vamos prender lá. Então, para quem é aprendiz de torneiro, veja aí as aulas que eu estou postando, é aprendiz de torneiro. A primeira regra básica é a segurança, né? Então, antes de a gente estar mexendo na placa, é ver se ela está desengrenada, tudo correto. Colocar a peça, como eu estava falando. No caso aqui, a gente só encosta ela aqui. Como eu retirei ela, ficou quase reguladinho aqui a placa, as castanhas. Agora eu vou encostar o contraponto aí para mim firmar ela, para mim apertar. Então olha aí, o contraponto aqui ele vai ajudar para ficar firme, para a peça centralizar certinho aqui nas 3 castanhas. Porque como ela é uma peça pesada, ela corre o risco dela pesar um pouco para o lado e ela ficar um pouquinho torta. E aí quando eu usinar, eu tirar mais material de um lado do que do outro sem necessidade, porque a peça ficou torta. Então tenha esse cuidado. Outro cuidado básico de segurança, para quem é aprendiz de torneiro, quem é torneiro velho já sabe muito disso, é não estar deixando o cavaco aqui embaixo para a sua peça estar catando aqueles cavacos lá e vindo aqui para cima e jogando. Então esse é um dos perigos também. Então aqui agora que ela já está bem centrada aí, eu vou girando ela aqui, olha. Observar se a peça não está pegando nas partes antes de você ligar o torno. Observar se a sua ferramenta também está livre do castelo. A sua placa, às vezes, antes de você encostar a ferramenta lá, a peça já está pegando no castelo e dando a pancada. Então, como eu estava falando para vocês, nesse tipo de operação é melhor vir de dentro para fora, pelo fato de que é irregular. Aqui, olha, quando nós começamos aqui com uma peça irregular, essa parte aqui a gente tende a dar mais tranco.
aqui vai ser como se estivesse dando uma pequena martelada em cima da peça aqui, olha, para tirar o excesso. Então, quando a gente vem pulando de lá, vai diminuindo isso. Mas quando chegar aqui, ela vai acontecer isso. Vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês quando estiver usinando. Então, vou tirar aqui e fazer um pequeno ponto ali para começar a tirar. Eu não vou precisar desse contraponto, porque ela é embora é irregular, mas eu dividi ela corretamente e vai estar numa velocidade média aí. Olha, se não for lhe causar problema, você pode fazer um pequeno furo aqui, pequeno rebaixo de furo aí, para você vir tirando o material. Se torna mais fácil para você não estar chegando aqui e deixar a ferramenta passar, pode quebrar a pontinha dela ou qualquer coisa. Mas se isso for lhe causar problema na peça, você tem que vir chegando essa ferramenta aos poucos. E essa ferramenta tem que estar no centro certinho, porque se ela estiver alta ou estiver baixa, estiver muito baixa vai ficar uma roda aqui, vai ficar um ponteirinho aqui. Se estiver muito alta vai ficar por cima. Então, todo esse cuidado aí. E aqui, escolher a velocidade, vou deixar ali a uns 160 RPM, como eu já observei as regras de segurança, tudo. Agora, girar. Ferramenta, seja ela de rasgo ou que vai sempre encostando ela aos poucos, com cuidado. Como eu falei para vocês, essa é uma peça que eu posso fazer um pequeno furo nela aqui e a partir daí eu ir tirando esse material. Pronto, aqui eu desengreno o torno novamente para mim encostar a minha ferramenta lá. Aqui eu posso conferir ainda, olha, se a minha ferramenta não está muito próxima, que vai tirar muito material. Às vezes a peça está muito irregular e um lado está muito torto. Então eu tenho que observar isso. Se a ferramenta não está... É a pequena rebarbazinha do material ali. Então já está num ponto bom aí. Que eu aproximo a ferramenta lá do centro, lá que o centro foi aquele furo de centro, olha. Pronto. Torno a observar, olha, essa passagem aqui se está livre. Esse tipo de peça, como ela é irregular, ela se torna mais perigosa ainda. Até no seu trabalho, no seu manuseio, tem que ser uma peça que está bem presa, bem dividida para o peso ficar igual. Porque esse desbalanceamento de 1 kg, 2 kg de um lado, a depender da velocidade do torno, pode ser altamente perigoso. Olha, eu vou até dizer para vocês, uma pessoa que quebrou o eixo do torno, ele colocou uma peça de 150 kg no torno, e ele não tinha muito costume, ele querendo fazer a peça, o funcionário não veio para usinar, ele já tinha visto usinando, achou, botou uma velocidade no torno a 400 RPM, não observou, ele achou que era baixa. Só que uma peça extremamente pesada dessa, você não pode passar de 60 RPM. Massa. Então quando ele ligou, que ele percebeu que a velocidade estava muito alta, ele deu um reverso no torno para frear aquela peça. Ele torou aqui, olha. Foi um risco não ter machucado ele, entenderam? Que uma peça dessa aí, quanto mais pesada ela for, maior é o torque dela. Vocês sabem aquela questão da inércia, né? A velocidade que está rodando ali, você freou o torno, a peça continua a mesma velocidade, então ela, ó. Então, é esse risco. Então, aqui está livre, agora vamos começar a nossa operação. Nunca trabalhe com nada no ombro, pano, essas coisas que possa estar lhe machucando. Coisas que possam enroscar e dar problema. Então, o máximo de cuidado nessas peças irregulares. Como ela está passando aqui, ela pode tocar em seu braço, sua mão. Então, aproxima a ferramenta devagarinho, olha. Tira só um pouquinho. Eu deixei o passo aqui pequenininho também. E aí a ferramenta já está deslocando, ó, tirando bem pouquinho aí. Como é um material só para planar ele, então ele vai tirando uns pouquinhos. Só mais a ferrugem do material aí. Se algum canto ele pegar um pouquinho mais, porque não tem necessidade de tirar tanto nesse material. É só para a gente corrigir ele e tirar essa ferrugem aí, onde ele comeu um pouco. Olha aí, uma operação demorada, então tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. É nesses momentos que às vezes você vai apressar a operação, colocando uma velocidade muito alta e acontecem os problemas. Então, deixar aí trabalhar. Então olha aí para vocês verem, olha. A velocidade está boa, o material não está apitando. Você
tem que aprender também a ouvir o material se você sentir que está apitando demais, velocidade muito alta ou a ferramenta cega. A gente vai falar sobre isso nas aulas de aprendiz de torneiro. Olha aí, olha, quando a ferramenta começar a sair dessa parte aí que está pegando o todo e pegar só os pedaços, é que começa a dar maior tranco na ferramenta. Aí que corre o risco da ferramenta quebrar se o passo estiver muito grande, se a ferramenta estiver cega, se tiver vibração no torno. Então tudo isso a gente tem que ter atenção. Olha para vocês verem que já está pegando só uma parte. Então como está pegando só uma parte, é como se estivesse dando uma pancada na ponta da ferramenta, tirando. Então por isso que esse tipo de operação ela é um pouco mais perigosa, a gente tem que ter cuidado. Se a velocidade estiver muito alta, maior será ainda o perigo quando está assim, pegando só a ponta da ferramenta. Olha aí para vocês verem, ó, já está quase terminando. Observe que as pancadas aumentaram, porque só está pegando uma pontinha, então ela dá como se fosse uma pequena martelada ali. Então por isso que eu estava dizendo para vocês que esse tipo de operação ela é um pouco mais complicada do que estar fazendo uma peça redonda. A ferramenta está bem presa, o castelo, tudo certinho. Está quase terminando ali já. Então, olha, para vocês verem isso, só precisa mais um pequeno passe, olha, para ela acabar de assentar ali. Olha, isso que eu falo para vocês, ó, quando ela já está na pontinha, ela dá como se fosse uma martelada aqui, ó. Tá. Então tem que estar tirando só um pouquinho para esse golpe ser pequeno e o passe também ser pequeno, para ela dar menos impacto. Olha para vocês verem a ferramenta descendo lá de cima. E agora imagina em alta velocidade. Ela chega aqui e pega uma rebarba grande aqui. Tira um cavaco grande. É como se desse uma marretada aqui, olha, em cima dessa ferramenta. Então por isso que essa operação é um pouco mais perigosa. Então tem que a peça estar bem presa, baixa velocidade, tudo concordando aí. Então não vou mostrar para vocês se terminando essa operação toda por causa que demora um pouco. Volto a lembrar vocês, é uma operação lenta, nunca acelere. Vai demorar, eu vou acelerar aqui. É nesse momento que a gente termina bagunçando as coisas. Olha, nas operações que permite você usar o contraponto, sempre opte por ele. Nesse caso aqui mesmo, quando eu afasto aqui, já está no ponto aqui, eu venho e encosto o contraponto. Isso dá mais segurança quando eu estou trabalhando. Se essa peça travar, se essa peça rodar, então o contraponto aqui vai deixar ela guiada e vai fazer com que eu tenha como desligar o torno, como parar ele. E quando eu estou trabalhando sem contraponto, eu tenho que ter mais cuidado, não prender a peça, não tirar material nessa peça, porque ela se torna mais perigoso. Contraponto não, ele vai estar sempre guiando aqui. Por mais que a peça folgue lá, mas ela vai girar e vai girar aqui no guia, vai girar no centro. Então, se a gente tem a opção de usar o contraponto, é sempre usar ele. Então, olha aí, essa aí já está quase pronta, praticamente pronto. Vou tirar ela, colocar outra e aí vou fazendo e mostrando a vocês aos poucos. Então de acordo eu vou fazendo, vou mostrando para vocês os detalhes, quando for furar tudo certinho, quando for centralizar a peça, quando for cortar. Então se vocês estão gostando, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.